Ah, bom dia, Brasil. Boa tarde, República Tcheca. Eu tô na Europa, bebê! Oi, time! Hoje eu estou timidamente gravando um vídeo de uma praça na cidade de Praga, na República Tcheca. Desde que eu comecei a trabalhar remotamente, oficialmente numa empresa onde eu estou contratada remota, essa é a minha segunda viagem enquanto eu estou trabalhando. Então eu não tirei nenhum tipo de férias, eu estou só trabalhando de outro lugar que não a minha casa. Sendo bem honesta, a minha primeira experiência viajando foi para o Rio de Janeiro, então foi mais perto, mas não foi tão proveitosa quanto essa. Eu acabei aprendendo a duras penas que existe todo um planejamento que você precisa fazer se você quiser ser nômade digital ou se você quiser só viajar de vez em quando enquanto está trabalhando. E eu pensei em compartilhar das ferramentas que eu tenho utilizado para me organizar um pouco melhor enquanto eu viajo e estou trabalhando. Um contexto interessante é o seguinte: eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Para trabalho eu sou bem organizada, mas eu preciso ter rotina, eu preciso acordar todo dia no mesmo horário, começar meu dia de uma forma bem boring, uma forma bem chata. Mas eu me organizo melhor assim. Então, basicamente, o que eu tô tentando fazer na viagem é criar algumas rotinas também. Então, essa é a minha primeira dica se você quer trabalhar e viajar. Monta uma rotina que funciona para você. Então, por exemplo, eu na República Tcheca, eu tô 4 horas no futuro. Então, quando eu acordo, as pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, algumas ainda estão jantando no dia anterior. Então, realmente, do Brasil para a República Tcheca são 4 horas de diferença e para alguns lugares nos Estados Unidos são 8, 12 horas, se eu não me engano. Então, como a minha empresa é toda remota, eu acabo conseguindo começar meu dia muito mais cedo. Porém, o que eu opto por fazer é passear, aproveitar meu dia, pelo menos pelas 3, 4 horas que eu tenho de manhã. Mas o que eu fiz aqui foi construir uma rotina que funcionasse para o meu fuso, para o meu estilo de trabalho e para as atividades que eu queria fazer durante a viagem. Aqui já tem uma segunda dica, que é, antes de viajar, tenta pensar quais são as atividades que você quer fazer, que você quer cumprir no final da viagem. Então, o que você quer ter feito? Você tem alguma meta? Você tem algum objetivo? Tenta formatar isso em números para você conseguir se organizar um pouco melhor no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu trabalho com vendas, então eu tenho algumas metas de pessoas que eu preciso prospectar, pessoas que eu preciso falar a todos os meus dias. Então, quando eu escapo dessa meta, eu já não me permito sair e ficar tanto tempo na rua. É assim que eu vou me controlando para que eu não chegue no final da viagem e veja que eu, na verdade, tô... O mais importante é você conseguir organizar seu tempo e saber ser produtivo dentro desse tempo. Você não precisa ficar trabalhando necessariamente 8 horas, 9 horas como você realmente faz. Tudo bem, você pode ter uma rotina um pouco mais curta de trabalho, mas o importante é que enquanto você está sentada trabalhando, você seja extremamente produtivo. E aí aqui vem a minha terceira dica. Tenha um chip, algo que te permita trabalhar sem depender de Wi-Fi, de locais específicos. Pelo menos aqui na República Tcheca eu tenho visto que as pessoas não curtem muito quando a gente chega no café e pede Wi-Fi e fica sentado por horas a fio trabalhando. Então, se você planeja fazer uma viagem mais longa, ou às vezes passear de trem, ou ter todo um processo de transição, enfim, é importante que você tenha um chip que te atenda durante todo o período da sua viagem. Eu estou usando um chip que eu particularmente foi a minha primeira experiência com ele, mas eu gostei muito, que é o chip da Vodafone. Basicamente eu coloquei o chip aplicado para toda a Europa, então se eu fosse viajar a Europa inteira eu poderia estar utilizando o mesmo chip. Ele funciona 5G e eu consigo utilizar em praticamente todos os lugares com internet limitada e tem mais algumas horas de ligação. Eu vou colocar todas as informações aqui do chip, inclusive valores, mas eu recomendo altamente que você tenha um chip 5G para que você consiga trabalhar enquanto você se desloca, porque pelo menos nas minhas viagens eu tenho me deslocado bastante. E diferente de, por exemplo, no Rio, que foi a minha primeira viagem, onde eu não conseguiria abrir o meu notebook no meio do busão, eu consigo fazer isso tranquilamente na Europa num trem, né? Então é um pouco mais tranquilo. Então acho que aqui já tem uma outra dica que é: tenha consciência de para onde você está indo, quais são as atividades que você quer fazer e entende como que isso vai impactar no seu trabalho. Então, por exemplo, no Rio, por que eu fui extremamente improdutiva? Porque eu sou apaixonada por praia.
por isso que eu escolhi morar em Florianópolis. Mas ainda assim eu fui extremamente desorganizada porque eu queria ficar na praia o dia inteiro. O que eu poderia ter feito? Me organizado para ficar na praia boa parte do dia, mas aí não sair à noite e optar por trabalhar durante a noite, né? Então, trabalhar, por exemplo, das 6 às 10 e um pouco pela manhã. Então, eu poderia ter organizado meus horários melhor. É importante que você entenda quais são as atividades, qual que é o tipo de lazer que você vai ter no lugar que você está indo e organiza a sua rotina ao redor disso. Eu tive uma quebra nessa viagem. Eu geralmente sou uma pessoa... Eu adoro fazer roteiro. Mas eu percebi que fazer roteiros para viagem me deixava extremamente ansiosa. Porque, por exemplo, a minha primeira experiência fazendo um roteiro foi para o Atacama, o deserto do Atacama. E meu planejamento foi por água abaixo várias vezes. Uma vez porque o tempo estava ruim, então a gente não conseguia fazer o passeio que eu queria fazer. O outro foi porque o deserto do Atacama é o deserto com a maior altitude do mundo. Então você acaba tendo algumas pessoas acabam tendo alguns desconfortos de respiração, dor de cabeça, algum mal-estar. E um dia num dos primeiros dias a gente andou 10 quilômetros no meio do deserto e no dia seguinte eu passei mal, ou seja, de novo, o meu planejamento foi por água abaixo. Então, eu me sinto muito menos ansiosa em viagens se eu não faço um planejamento tão específico do que eu quero fazer. Mas o que eu gosto de ter é no meu celular, no próprio Google, você consegue criar um mapa da cidade com os pontos turísticos, meio que um must-have. O que você quer ver, o que é imprescindível para que a sua viagem seja satisfatória, né? O que você quer ver. E assim você consegue saber, pô, hoje eu estou mais perto desses pontos turísticos, vou aproveitar, levar meu notebook, trabalhar de um café no meio entre eles. Então, se você tem o seu 3G, se você tem o seu 5G, se você tem o seu chip, enfim, você acaba conseguindo trabalhar até mesmo de uma praça, de um lugar como esse que eu estou agora. Então, é importante que você tenha a flexibilidade, mas também que você tenha o mínimo de organização. E tendo mais ou menos o seu, não vou dizer roteiro, mas sabendo o que você quer fazer e como que a sua rotina vai ficar, já fica mais fácil. Por exemplo, aqui na Europa é começo de verão, então não tá tão frio, mas ainda assim sair à noite é um pouco mais fresquinho. A gente prefere às vezes tomar um bom café da manhã do que às vezes jantar. A gente tem jantado no Airbnb. Então isso facilita eu trabalhar até umas 9 horas da noite. E facilita também eu conseguir sair de manhã para bater perna e voltar e já ter a ciência de quando eu voltar à noite pro Airbnb, quando eu estiver à noite no Airbnb, eu vou ter que trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu passo bem mal trabalhando em movimento, mas trem, por exemplo, é uma coisa que praticamente você não sente que está andando. Mas no avião, mesmo passando mal, geralmente em voos comerciais, assim, eu sempre tomo Dramin, em voo internacional, essa foi a minha primeira experiência trabalhando e eu consegui editar todo o meu vídeo que eu postei algumas semanas atrás, eu editei no avião. Se ficou uma bosta, você comenta aqui e aí eu já vou saber que, na verdade, eu não mandei tão bem assim. Mas eu me senti extremamente confortável trabalhando de dentro do avião. Obviamente, você precisa se planejar para saber se você vai ter internet no voo ou não. E mesmo que você tenha, lembre-se, a internet de avião é ruim. O que eu recomendo é que você tenha atividades que você possa fazer que não necessariamente necessitem de internet. Por exemplo, eu estava editando meu vídeo, formatar alguma apresentação, escrever algum roteiro, enfim, coisas que você possa fazer sem necessariamente depender de uma conexão, principalmente se você vai estar num avião ou em algum lugar que você não tenha conexão disponível. O que eu tenho feito para me manter produtiva na viagem, e que tem funcionado bastante, eu tenho tentado usar de vários artifícios, mas para mim a melhor estratégia de produtividade que sempre funcionou para mim foi Pomodoro. Então, Pomodoro é uma técnica de produtividade que basicamente você divide o seu tempo em horas produtivas, momentos produtivos, versus momentos de descanso. Então, a proposta em si do Pomodoro é que você não fique transitando de atividades. Então, por exemplo, se eu tenho que mandar e-mails ou se eu preciso escrever um relatório, a proposta do Pomodoro é que durante 25 minutos ininterruptos eu fique focada em uma atividade, por exemplo, escrever um relatório, e depois, durante 5 ou 10 minutos, eu tenho um break onde sugestivamente eles dizem para você inclusive sair de perto, é dito que é para você sair de perto do seu trabalho
para que você realmente consiga aproveitar esse break. Essa técnica para mim sempre funcionou, sempre me ajudou a ficar mais focada, porque eu uso no meu relógio. Então no meu pulso eu coloco lá 25 minutos de foco versus 5 minutos de intervalo, onde eu posso levantar, ir no banheiro, beber água, fazer um lanche, ou só ficar sentada na janela do meu Airbnb olhando a vista. Eu realmente fiquei inspirada pelo clima da cidade e pela proposta melhor de trabalho que eu tô tendo dessa vez. Eu consegui me organizar melhor, tô sendo um pouco mais produtiva. O Rio de Janeiro, minha viagem pro Rio de Janeiro foi um caos. Eu praticamente não trabalhei e impactou muito negativamente no meu dia a dia. Então, se você acaba sendo nômade digital ou tá viajando enquanto tá trabalhando remotamente, saiba que isso pode impactar no seu dia a dia e esteja pronto, esteja pronta para entender por que isso aconteceu. Então, no meu caso, depois de ter um mês que não foi tão bom, principalmente porque eu trabalho com venda, então fica claro quando o mês não é tão produtivo assim, eu estava pronta para fazer um relatório e entender, tá, mas o que impactou? Foi o fato de eu estar numa cidade de praia? Foi o fato de eu só não me organizar? Foi o fato de eu não ter uma agenda certa? Foi o fato de eu não ter meta? Então eu fiz muitas perguntas que me ajudaram a entender por que eu não tinha sido produtiva, em quais momentos eu não tinha sido produtiva e o que eu poderia fazer de diferente. Esse é um hábito muito comum para quem trabalha em startup, fazer o que a gente chama de pós-mortem, ou seja, depois que acabou um projeto, ou depois que passou uma viagem, no meu caso, ou no final do meu mês, eu sempre gosto de fazer isso, eu gosto de analisar tudo que passou para entender, ok, o que poderia ter sido feito melhor e o que eu fiz que foi positivo, que eu posso manter para as próximas. Eu adoraria saber se você já tem planos de viajar enquanto trabalha. Adoraria saber para onde você está planejando ir, então deixa aqui nos comentários. E eu não sei de onde, mas eu te vejo no próximo vídeo.